Alô, bom dia. Meu nome é Ricardo Demarque, sou especialista em geopolítica. Nós vamos hoje ver alguns eventos que... O final de semana foi bastante tranquilo. Ontem já teve uma enxurrada de informações interessantes e a gente vai dar uma olhadinha no que podemos, no que podemos concluir que é de importância geopolítica desse final de semana e dessa segunda-feira que foi realmente... tivemos muitas matérias interessantes. Primeiramente, eu gostaria de mostrar, deixa eu mostrar aqui a minha tela, que apareceu esses dias, a BBC noticia isso hoje, foi que o Japão, mas já tinha sido decidido isso no final da semana passada, mas o Japão vai começar a soltar água radioativa para o Oceano Pacífico, como está aqui claramente dito. Isso vai começar, eu acho que quinta-feira. Isso segue, eu não sei se vocês se recordam, daquele desastre, daquele tsunami que causou o meltdown, né, da planta nuclear, da usina nuclear em Fukushima, e que os japoneses conseguiram controlar e tudo, mas muita água foi tornada radioativa, aquela água que é utilizada para resfriar o núcleo dos reatores nucleares. Parece que eram 4 reatores, mas 2 passaram sem grandes problemas, mas um parece que foi muito afetado e acumulou muita água que foi tratada, mas água radioativa. Foi um efluente que foi utilizado para refrigerar o núcleo. O que aconteceu é que, eu não sei se eles não precisam de espaço, não tem mais como acumular ou guardar essa água. Eles anunciaram há 15 dias atrás que vão começar a soltar parte dessa água para o Oceano Pacífico. Qual é a intenção, qual é o efeito da geopolítica nessa notícia? O Japão já é visto com uma certa desconfiança por todos os outros países do Pacífico. China, Coreia, Tailândia, todos esses países, Singapura, todos esses países Filipinas, todos esses países foram vítimas do imperialismo japonês. Eles não se dão bem com o Japão. Os Estados Unidos estão tentando aproximar a Coreia ao Japão para formar uma aliança tripartite, uma aliança contra a China, para conter, digamos assim, o crescimento, o desenvolvimento e o aumento da influência chinesa na Ásia do Leste. Esse evento é um evento que, de novo, coloca o Japão contra todos os outros países. Vocês podem ter certeza que a China vai trabalhar a Coreia, vai trabalhar Taiwan, vai trabalhar todos esses outros países para criticar e para tentar afastar o Japão dos outros países da Ásia. Essa é, para mim, a importância desse material. A justificativa vai ser essa, que a China não pode danificar a pesca, prejudicar a pesca, prejudicar o comércio, prejudicar o turismo por uma ação dessas que é tomada à revelia dos outros países da região, que é o que os japoneses decidiram que eles vão fazer. Não sei se haveria outra alternativa, mas com certeza a China vai trabalhar esse ângulo. É bom lembrar que esses países estão em tratativas. Eu acho que o presidente Biden hospedou em Camp David, hospedou a liderança japonesa e coreana esse final de semana, tentando trabalhar um pouco antes, aliás, tentando, digamos assim, montar uma aliança contra a China. Eu normalmente gosto de falar sobre a Ucrânia, sobre o estado da situação na Ucrânia, sobre a guerra e tudo, mas eu acho que eu não incluí nenhuma matéria dessas que eu vou passar aqui, porque isso já foi falado já várias vezes. Para mim, o conflito pode estar perto de um desfecho, mas não favorável à Ucrânia. O Washington Post tem 2 matérias recentes que falou que a Ucrânia continua utilizando muita munição, os Estados Unidos está tentando aumentar sua produção de munição, mas eles já admitem que a contraofensiva deve falhar. O que a gente ouve planos, essa questão de deixar a Rússia ficar com parte do território, mas trazer a Ucrânia para dentro da OTAN, aceitar que a Ucrânia faça parte da OTAN, mesmo se diminuída, isso não vai funcionar.
Os russos já falaram, já avisaram que eles não vão aceitar uma Ucrânia qualquer, não interessa o tamanho dela, não vão aceitar a Ucrânia dentro da OTAN. E a mídia é como se estivesse forçando a Ucrânia, a Rússia, a tentar algum tipo de acordo, mas isso não é possível. Não há também negociação aceitável, porque o que os americanos e os europeus, por enquanto, aceitariam como um mínimo, está muito distante daquilo que a Rússia vai querer. Então não há realmente como continuar. No que tange a situação na África, a Burkina Faso e Mali já enviaram soldados para proteger o golpe ou a mudança de regime em Níger. ECOWAS, que é uma organização de West African States, de estados do oeste da África, está sendo impulsionado. A França e os Estados Unidos estão convencendo, e a Nigéria, que é um membro, eu acho que o membro mais importante, estão tentando convencer os outros países a derrubar esse golpe e restituir o presidente. Vamos ver, porque isso pode se tornar um conflito aberto nas próximas 2 semanas ou mês. Bem, vou passar aqui para a gente ver alguma matéria no jornal. Essa matéria foi escrita pelo M.K. Bhadra Kumar, que ele é um ex-diplomata indiano, que ele sustenta, ele não tem uma posição normalmente favorável à posição dos Estados Unidos e da Europa. O que ele está dizendo aqui, porém, é que não há intenção desse grupo BRICS de substituir o G7 ou a tal da governança global, e sim ser mais um polo. Isso é muito interessante e é importante lembrar disso à medida que nós fomos lendo os relatos dessa cúpula do BRICS que está começando hoje na África do Sul. Há muita conversa na mídia, especialmente na mídia alternativa, de que o BRICS vai suplantar outras organizações multilaterais, organizações de estados, mas não é o caso. E o Bhadra Kumar, que é bastante ponderado, uma pessoa bastante neutra, ele diz a intenção, especialmente da Índia no BRICS, mas também Brasil, não é substituir o G7 ou o G20, e sim ter mais um ponto de apoio. Isso pode ser um pouco diferente da posição da Rússia e da China no BRICS, eles também são membros do BRICS, mas à medida que vários países vão querendo entrar no BRICS, a questão é que o mundo está se tornando menos bipolar, digamos assim. Não tem mais só Estados Unidos de um lado e China do outro. Para mim, a Europa jogou a toalha e debandou para o lado dos Estados Unidos e não seguem os seus interesses estratégicos, e sim seguem aquilo que é ditado pelos americanos. Mas fora, então, muitos podem dizer que tem esses dois polos, mas o que está acontecendo, e tem uma matéria muito interessante no Financial Times, é que vários polos de middle powers, de potências, não superpotências, mas grupos menores, estão formando alianças para buscar os seus interesses. Países da África podem se aliar, países do sudeste da Ásia, já existe um bloco econômico chamado ASEAN, mas que, porém, a China está dentro também. E os americanos formaram um grupo militar com a Austrália, com a Índia, AUKUS, a América Latina. Já se sabe, nós como brasileiros sabemos muito bem que o presidente Lula tem um interesse em formar uma aliança na América do Sul. Já se falou em moeda da América do Sul, isso é bobagem, mas alternativas ao controle da moeda americana no comércio global, muitos países estão estudando isso, e pode ser que não vai haver nenhum terremoto, mas pode haver uma lenta erosão do dólar, do euro e ainda a libra esterlina, mas especialmente o dólar, uma lenta erosão do dólar no comércio global. Lento, isso vai ser gradual, mas muito provavelmente vai acontecer, pouco a pouco. Até onde vai chegar, não sabemos. Então, voltando para cá, uma matéria que saiu no Wall Street Journal ontem,
ou anteontem, não ontem, que fala que as exportações chinesas estão bombando para a Rússia. A Rússia está comprando tudo que pode da China e é isso que está sustentando a Rússia. A Rússia vende petróleo e gás natural não só para a China, mas para vários outros países. Agora, compra tudo aquilo que precisa da China, porque tem fronteira com a China e a China não quer e nunca vai tolerar que a Rússia seja, digamos assim, derrotado nessa guerra contra a Ucrânia. E a gente lê todos os dias que aliança contra a China, fortalecer Taiwan contra uma eventual tomada de poder da China, mas os chineses sabem muito bem que é melhor eles estarem juntos com a Rússia do que cada um separado e tendo que sozinho defender seus próprios interesses. É isso que eu imagino que seja a política deles e isso várias vezes já foi comentado por estrategistas políticos até no passado. O George Kennan, Brzezinski, que era um grande interessado em conter a Rússia, sempre falava: façam isso, mas sem empurrar a Rússia para os braços da China. Aqui estamos vendo que os preços de gás natural na Europa estão altos. A Europa não tem mais o luxo, porque é um luxo, a Europa não tem mais o luxo de comprar gás canalizado barato da Rússia. Está tendo que buscar isso nos mercados internacionais. Gás canalizado, quase todo ele vem da Rússia. Existe o Turk Stream, mas o Turk Stream, que alimenta o sul da Europa, também é gás russo. E no Niger, na África, tinha um projeto para expandir um gasoduto da Nigéria até o sul da Europa, mas houve o golpe em Niger e não se sabe qual vai ser o desfecho. A Europa está sujeita a comprar gás natural em mercados internacionais, pode estar tendo um problema. Aí o inverno não chegou, os estoques estão altos, mas o custo está muito alto para as indústrias. Há um risco de desindustrialização. A Alemanha já está em recessão. Então essa matéria fala um pouco disso. Aqui nós temos um outro projeto que está terminando, que vai começar a produzir no final deste ano, que é um projeto russo do Ártico. Aqui é o GNL-2 Project. Tem a participação dos chineses, tem a participação da Total francesa e tem a participação das empresas japonesas Mitsui e Jogmec. Já li a respeito disso, era um daqueles waivers dados pelos americanos, porque esse projeto é importante demais para os parceiros russos, os parceiros não russos do projeto. E olha que interessante, ele vai ser escoado e vai ser transportado a partir do Ártico. É um GNL que vai para a Europa, vai para o Japão, tudo seguindo as rotas do Ártico, que estão se abrindo à navegação e que aí os russos têm uma vantagem enorme. Se fosse completamente navegável o ano inteiro, o Ártico cortaria pela metade o tempo de um navio container sair da Europa ou da Ásia, atravessar pelo canal Suez e chegar na outra ponta. Então esse projeto do Ártico é muito interessante. E também aqui está evidenciado que, além de tudo, essa região é rica em gás natural. Então é muito importante isolar a Rússia disso tudo. E esse projeto amarrou todo mundo. Ninguém vai desistir dele, nenhuma empresa japonesa, nem a Total vão desistir dele. Aqui uma mensagem, aqui uma opinião que foi publicada, um op-ed publicado no Telegraph, que fala que nós temos que ter cuidado com os carros elétricos. Todo mundo fala em carro elétrico, carro limpo, energia limpa e tal, mas a miséria que ocorre na África, na América do Sul, em vários países que estabelecem mineradoras para extrair cobalto e metais nobres para fabricar as baterias. E as condições sanitárias nesses países. Na Europa, nos Estados Unidos, ótimo, tudo limpo, energia elétrica, alimentando essas baterias, os carros andando pelas ruas sem poluição, sem nada. Mas
Estamos ou não estamos transferindo a poluição para os países que têm essas minas, que estão extraindo esses metais? Essa é a posição dessa autora aqui. E aqui também um detalhe, né, que o governo Biden está aumentando o incentivo para produzir carro elétrico nos Estados Unidos, que está transferindo muitos investimentos da Europa para os Estados Unidos, que está aqui, which is sucking huge amounts of investment in net zero infrastructure to the United States at the expense of Europe. Ou seja, será que os europeus estão acordando para esse fato? Que para os Estados Unidos o que interessa é a economia deles, não é a economia europeia. A economia europeia até quando eles continuarem comprando e continuarem sendo fortes parceiros de negócios. É uma reclamação que essa autora aqui está fazendo. Além da questão da poluição, é essa transferência de investimentos para os Estados Unidos para produzir carros elétricos. Então vamos continuar. Aqui a gente já falou sobre o BRICS, né? Mas são os países que fazem parte do BRICS, esses 5 aqui, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Uma rápida menção dos mais de 40 países que estão interessados em entrar nessa aliança. Aqui são alguns do Oriente Médio, da África, da América do Sul. E realmente o BRICS é visto como uma alternativa, não para suplantar, mas uma alternativa aos existentes mecanismos de comércio que já existem. Essa notícia aqui, vamos falar sobre 2 matérias aqui duas matérias envolvendo o Irã. O primeiro é dessa embarcação iraniana que ficou meses parado com o petróleo iraniano, que foi tomado pelas autoridades americanas e que agora parece que essa semana eles vão conseguir escoar, tirar e transferir para um comprador. Passaram-se 6 meses que as autoridades americanas não conseguiram encontrar comprador para o petróleo porque os iranianos tinham ameaçado represálias contra qualquer país ou empresa que fosse comprar esse petróleo. O petróleo foi obtido sem consultar o direito internacional. Foi uma corte americana que decidiu e foi uma fundação que alertou que havia petróleo iraniano naquele cargueiro e foram lá e tomaram. Mas à margens do direito internacional, porque isso não seria permitido, não houve resolução do Conselho de Segurança. Os iranianos não são tão fracos quanto se supunha há 3 ou 4 ou 5 anos atrás, haja vista que eles estão alimentando a Rússia com vários drones, e são, em parte, drones iranianos que atacam a Ucrânia também, e eles construíram uma indústria militar bastante robusta. Então, vamos ver como vai ficar isso. De novo, uma matéria, uma opinião escrita aqui por Micah Halpern, do Jerusalem Post, que, de novo, menciona essa questão que esse acordo do Irã e da Arábia Saudita, que foi intermediado pela China em março, e esse estreitamento de relações que não é feito por questões de grande afeto, mas, obviamente, interesses, mas que isso pode ser muito ruim para o resto do mundo. Pesadelo para Israel, os Estados Unidos e o mundo. Isso mostra problema que os Estados Unidos têm e que Israel tem, que Israel que apostou tudo na sua aliança forte com os Estados Unidos, não trabalhou diplomaticamente suas relações com os outros países, não buscou resolver o problema dos palestinos e agora vê esse acordo de cooperação entre o Irã e a Arábia Saudita, que não é muito estreito ainda, está se estreitando pouco a pouco, vê muito assustado, analisa isso, mas na verdade é que o Israel tem como resolver em parte isso, que é buscar algum tipo de convivência, porque essa questão palestina não é o suficiente para impedir outros países que, até por pressão americana, acabam estabelecendo relações diplomáticas com Israel. Emirados Árabes, Marrocos, recentemente, ano retrasado,
Mas mas para uma grande parte da população do Oriente Médio, a Palestina é chave. Um acordo entre os palestinos e os israelenses é chave. Não se fala mais nada nisso e eles estão preocupados porque é muito mais fácil ficar do lado de fora observando uma briga entre os sunitas e os xiitas. Muito dessa matéria não é verdade. Não se pode confiar no Irã. Não sei. Eu acho que se eu fosse iraniano eu não confiaria nos Estados Unidos. Não se pode confiar. Aqui fala de guerras de 1.400 anos, mas isso é pouco relevante para os dias de hoje. Os países têm seus interesses estratégicos. Essa é a verdade. E vão buscar as suas relações como puderem. Israel tem um objetivo estratégico que é limitar ao máximo possível o território dos palestinos, mas tem que conviver com as consequências das suas decisões. Por último aqui, já falamos sobre Fukushima. Por último, essa matéria do The Hill, que fala que mostra claramente que o Trump lidera por enorme vantagem as intenções de votos de membros do Partido Republicano. Ele agora pode ser que vá preso amanhã pela Corte da Geórgia, mas ele vai ter a oportunidade de ser julgado por um tribunal de júri por seus pares. Não sei o que eles vão buscar, mas eu andei lendo em alguns canais do Telegram, do Twitter, no noticiário, que ele vai expor tudo que ele pode e ele, infelizmente, ele vai ter, ou felizmente, se você for partidário do Trump, ele vai ter a oportunidade de se defender. Não há um juiz que emite uma decisão. Quem condena ou não de crime um americano é uma corte, um tribunal de júri. Se houver reasonable doubt, ou seja, se não estiver claro a culpa daquela pessoa, ele normalmente é inocentado. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, isso é a matéria que eu tinha para falar sobre, que eu tinha de hoje. Olho na cúpula dos BRICS, que isso vai ser muito interessante. Tá bom, gente? E retorno quinta-feira com mais um programa. Até logo.